que hoje a reunião está a cargo do Lucas e eu entrego para ele a palavra. Então, uma boa noite a todos e a todas. Todos possam estar se sentindo felizes de estar aqui reunidos. O tema, então, solicitado pela casa, que é o Consolador Prometido, o papel do Espiritismo no cumprimento das promessas de Jesus. Esse tema, na verdade, ele vem através de uma publicação de um blog chamado Letra Espírita, e a autora é a Luciane Sciocchi, um texto muito bacana, muito bom, que vai nos dar a base de algum conhecimento para a gente poder explorar esse assunto. Contudo, obviamente, a gente tem que estender um pouco mais do que uma publicação. Então, eu utilizei algumas obras importantes, inclusive algumas delas citadas no próprio texto da autora. Então, eu utilizei o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos. Todas as passagens do Evangelho eu utilizei a tradução da Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. E também, em referência ao texto dela, usei esse livro chamado Bíblia Sagrada, um olhar espírita, da Evelyn Freire de Carvalho. Então, partindo o assunto sobre o tema e o que nós vamos estudar, vamos ao assunto. Então, quando a gente fala no Consolador Prometido, nós vamos pensar numa passagem do Evangelho que está em João, capítulo 15, do versículo 15 a 17, e o versículo 26. Obviamente, como eu falei, todas as passagens do Evangelho estão utilizando a tradução do Haroldo, e aí vocês vão ver sempre essa capinha ali para demonstrar de onde eu retirei o trecho do Evangelho. Então aqui diz que, se me amardes, isso é Jesus falando com os apóstolos, se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. Então aqui, na verdade, a gente vai notar algumas coisas. O texto do Haroldo, ele sempre utiliza essas chaves aqui para explicar o contexto, porque como a passagem fala sobre o Pai, sobre o Consolador, ele usa sempre o termo a qual aquela frase se referencia. Então ele era o Pai, né? Então, ele só colocou, porque o texto original não tinha, ele coloca como uma observação dele para ficar melhor a leitura, né? E essa sinalização do tal do Paracleto, que é o Consolador, eu grifei por mim só, né? Minha posição de grifar porque é uma palavra que não é comum, é uma tradução que ele fez utilizando esse termo. Então, seguimos adiante. Logo adiante, então, diz Jesus: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não completou nem o conhece, não o contemplou nem conhece. Vós o conheceis porque permanece junto de vós e estará entre vós. E por fim ele fala, mas o Paracleto, que no item 26 do Evangelho, mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Então a gente tem que entender que tem algumas características que são importantes de nós compreendermos. Essa ferramenta que Jesus nos promete, que será enviada pelo Pai, ela permanecerá conosco e nos servirá para ensinar e relembrar. Então, vai trazer coisas novas, e muitas dessas coisas novas nada mais são do que outras formas de perceber e compreender aquilo que Jesus já dizia. Então vamos lá. O que é o tal do Paracleto, né? Que o Haroldo utilizou, pois era baseado na palavra oriunda do grego Paráclitos. Então, existe essa palavra da língua portuguesa e por isso ele utilizou na tradução. Mas a palavra que não é muito comum a gente utilizar, né? Então, na tradução Paráclitos, referencia a alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar. Defensor do réu, também conhecido como advogado, intercessor, alguém que exorta e instrui. Então, muitas traduções utilizavam o Consolador. Ele utilizou a palavra original do grego, Paracleto em português, que vem de Paráclitos do grego. Mas aí veio aquela questão, mas se ele veio para ficar conosco para sempre, não pode ser alguém, porque todos nós somos passageiros dessa existência. Não pode ser um ser humano que veio e padece. Pode ser a ideia dessa pessoa, assim como Jesus e Moisés, que eram pessoas, mas deixaram algo a mais, não físico, mas um ensinamento. Então
alguém que é chamado ou enviado para prestar auxílio não necessariamente é uma pessoa. É alguém que vai nos consolar, confortar, advogar até nós e vai interceder, exortar e instruir. É esse o princípio da palavra paracleto, ao qual o Haroldo utilizou. Quer dizer, o Evangelho utilizou e ele traduziu. Então, novamente, quais são essas características desse paracleto, então, a partir do Evangelho? Então, o livro Bíblia Sagrada, um olhar escrita da autora, ela então traz algumas características, né? A partir do Evangelho, ela vai lá e destrincha algumas das premissas que esse paracleto, esse consolador prometido por Jesus, deveria ter. Então, quais são essas características especiais? Primeiro, lembrar o que Jesus nos ensinou, porque Jesus disse: vem para relembrar o que vos ensinei. Então, esse consolador, esse alguém ou essa mensagem veio para trazer de volta à luz os ensinamentos de Jesus. O que mais então? Também veio ensinar mais coisas do Evangelho que não foram explicadas adequadamente por aquela feixa daquele povo. Aquela capacidade intelectual e moral daquele povo da época não permitia entender a pureza máxima do Evangelho. Teria alguns elementos que não estariam em compreensão na plenitude, e por isso Jesus dizia que muitos o ouviam, mas não compreendiam, né? E era normal, porque eles não tinham a capacidade de compreender o ensinamento que Jesus já dizia por parábolas, para que aquele ensinamento ficasse sendo revisto e relido e reinterpretado e entendido por todo o sempre. Ele tentava trazer da forma mais próxima daquele povo, trazendo muitas vezes elementos da cultura judaica, muitos elementos daquele povo, daquela região, mas mesmo assim tentando facilitar a compreensão, não sendo direto, porque se trazendo baseado no conhecimento daquele povo a pessoa não entendia, imagina se fosse moralmente tão elevado quanto a capacidade que Jesus tinha de se expressar. Então esse paracleto vem então nos trazendo um novo entendimento, ampliar o nosso conhecimento quanto ao Evangelho. Além de que também esse paracleto vem consolar, assim como Jesus falou, e confortar os que sofrem, mostrar então as causas e finalidades do sofrimento humano. Então ele vem, na verdade, dar explicações, dar os porquês de muitas pessoas não compreendem o que o Evangelho traz. Então, vamos lá. Mas lembrando que Jesus já dizia que ele não veio destruir a lei. Então, em Mateus, nós vamos ver em Mateus 5:17, ele fala: não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, ele diz, com todas as palavras, que todos os preceitos morais dos 10 mandamentos que Moisés trouxe, que são realmente trazidos pela humanidade de Moisés, que são as leis dos 10 mandamentos, Jesus em nenhum momento iria exortá-los, destruir, eliminar. Pelo contrário, ele ia se fazer cumprida pela sua ação e sua palavra. Então esse nosso Consolador prometido também não poderia de nenhuma forma transgredir as leis. Muito pelo contrário, deveria nos dar uma nova compreensão e ampliar a nossa compreensão dessas leis de amor. Então o Espiritismo veio na época predita também para cumprir essa promessa. Ela não veio destruir nada dos mandamentos de Moisés e muito menos os ensinamentos de Jesus. Então, o que então o Espiritismo cumpre nessa premissa de Jesus? Né? Onde é que está então esse vínculo que garante que nós vemos? Instruir, consolar e ampliar o conhecimento do Evangelho. Bom, principalmente se a gente pensar nas leis morais, que são melhor esclarecidas e orientadas a partir das perguntas de Kardec. E nós vamos encontrar eles no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na parte 3 do capítulo 3, as leis morais. São 12 sessões de texto, uma introdutória onde ele explica o que representa as leis morais, depois ele começa a questionar as leis a partir das perguntas e respostas dos Espíritos. Então, são uma introdução, uma sessão de texto para cada lei, e uma outra no encerramento, já referenciando a próxima sessão de texto que ele vai tratar. Então, são as 10 leis morais. E a primeira é a lei da adoração, que é a lei que demonstra a importância que o Espiritismo dá de cultivarmos a nossa compreensão e ligação a Deus. Nossos princípios de aprendizado da moralidade
de adorar a um Deus maior, um Criador que é maior que todos nós. Nós muitas vezes nos colocamos tentando ser maior que Deus, né? Ou pelo menos confrontar a Deus. Na verdade, é o contrário, nós temos que compreender o amor divino diante das outras leis que nós vamos trazer aqui adiante. Então ele dá valor à prece, à leitura, à compreensão das obras da grandeza da construção de Deus. Depois vem a lei do trabalho, e ele demonstra a importância de nós exercitarmos o nosso cotidiano, não apenas no trabalho cotidiano da vida, mas também no trabalho do bem para com as outras, que vão nos ajudar não só a evoluir das nossas questões pessoais, mas nossas questões espirituais, eliminando nossos defeitos e melhorando e ampliando as nossas qualidades. Depois vem a lei da reprodução, onde ele demonstra a importância da família, a importância de nós mantermos a unidade familiar, do processo de mantermos a existência da humanidade, não é? E aí, da importância de preservarmos as nossas gerações futuras. Depois vem a lei da conservação, pois, dada a nossa existência aqui, recebemos esse presente, que uns bonitos, outros outros bem feios, mas é um presente que Deus nos deu para nos dar a oportunidade de vivenciar as experiências que eu preciso nesta existência. Então eu recebi essa capacidade de comunicar-me, mais ou menos, mas aprendi. E aí, dada essa oportunidade, então vamos trabalhar. Mas essa conservação nos remete à importância de estarmos sempre preparando a cuidarmos do nosso corpo e dos elementos naturais que estão à nossa volta, pois todas são obras do Criador. Depois ele fala sobre a lei da destruição, pois tudo nessa nossa vivência tem um fim. Obviamente ele exorta a importância desta lei, mas orienta que não deve o homem provocar a destruição, a revelia da criação. Nós devemos compreender da importância da renovação, do fim para um recomeço, mas não ser o fruto causador desta destruição, a revelia. Depois, ele fala sobre a lei da sociedade e da grandiosidade da finalidade da sociedade para a nossa evolução. Pois somente em sociedade nós somos capazes de ouvir, perdoar, respeitar, dar a preferência ao outro, saber ouvir. Né? Só em sociedade. Se eu ouvir só, eu não vou escutar ninguém. Eu não vou ajudar ninguém. Eu não vou consolar ninguém. Eu não vou amparar ninguém. Eu não vou trabalhar para o outro. Nós só podemos exercitar os princípios da caridade, do amor e do trabalho ao próximo em sociedade. A lei do progresso. Então ele rege algumas das leis da evolução humana, o que nos garante a possibilidade de ascendermos a melhorias da nossa vida espiritual. Qual é o período das dificuldades? O que a gente pode utilizar de aprendizado para vencer e progredir? Depois, trata-se da lei da igualdade. A lei que demonstra que todos somos filhos de Deus, independente da cor, raça, credo, altura, boniteza, feiura, não importa. Todos somos filhos do mesmo Pai, que nos ama igualmente, do mais dos desgraçados do homem, que causa o mal, até o mais beneficiário e mais prestador de serviço ao próximo. Todos somos filhos de Deus, todos temos a mesma destinação. Então, para Deus somos todos o mesmo. Contudo, vem então a última, ainda tem a lei da liberdade, que também remete exatamente a essa escolha. Todos nós temos o livre-arbítrio, a opção de fazermos as nossas escolhas e, obviamente, sermos reféns das nossas escolhas, para o bem e para o mal. Nem digo refém, na verdade, nós damos as consequências das nossas ações para o bem e para o mal. Então, se de alguma forma eu utilizo o livre-arbítrio para o auxílio ao próximo, obrigatoriamente eu terei os benefícios no futuro quanto a isso, desde que feito com amor e humildade, sem esperar nada além do que o bem feito. Porque se eu, já dizia o Evangelho, que se feito bem esperando a recompensa do homem já é o seu pagamento. Já fez mais do que tu merecia, já recebeu mais do que tu merecia. Para Deus nada mais é reservado a ti. Então aqui ele fala exatamente dessa importância da lei de causa e efeito, do bom uso da nossa livre-arbítrio.
E por fim, então, a lei da justiça, amor e caridade, que é a lei mais elevada de todas, que nos ensina que a justiça é divina e a gente deve compreendê-la, a verdadeira justiça. Que muitas vezes a gente acha que a justiça é o que eu quero, o que eu acho de bom, o que eu acho de melhor para mim e para os outros. E na verdade a justiça divina ela está dentro das nossas reparações e escolhas que vem dentro do nosso planejamento encarnatório. Então se a gente sofre, muitas vezes é por causa que nós temos que passar por experiências, ou pelo amor ou pela dor, para vencermos a nós mesmos. Então, tudo vem para o nosso progresso. Bom, então compreendendo que nós temos aqui elementos que nos ligam aos princípios morais que Jesus trazia, que são as leis morais do Espiritismo, nós podemos entender que ele nos cumpre de alguma forma uma relação direta com essas promessas de Jesus. Mas Jesus prometeu mais. Não somente prometeu um Consolador. Ele prometeu a partir do Sermão da Montanha várias bem-aventuranças para aqueles. E aí nós vamos tratar disso porque todas elas diretamente são ligadas ao Espiritismo. Todas elas não apenas são citadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente encontra no cotidiano das atividades do Centro Espírita ações que remetem a essas bem-aventuranças. Parece confuso, mas vai fazer todo sentido. Vamos lá. Então, em Mateus 5, versículo 3, Jesus disse: primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, se nós formos pensar, para o Espiritismo então ensina que a simplicidade do coração e a humildade de espírito será preferidos daqueles que são apenas sábios, que confrontam a bondade divina. Muito mais vale alguém que é ignorante de letra, mas que carrega no seu coração o verdadeiro amor e a caridade, do que alguém extremamente letrado e que utiliza disso para menosprezar ao irmão. Então, a simplicidade, a humildade do Espiritismo nos orienta, que nos ensina, que nos dá como exemplo, remete exatamente ao ensinamento de Jesus. Porque somente esses vão realmente ter o reino de Deus na Terra. Isso quer dizer, enquanto encarnados. Vão conseguir ter uma vida feliz relativa dentro da condição do nosso planeta e da sua existência. E já então, em Mateus 5,4, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aqui no Centro Espírita a gente nem tem exemplos de auxílio e socorro, né? Essa é uma das principais características deste nosso Centro Espírita. O auxílio, o socorro, né? Então, o Espiritismo consola almas inquietas, irmãos nossos sofredores que buscam sentido em sua situação de vida. O Espiritismo acalma, não julga, apazigua e orienta, reconduzindo ao jugo de Jesus, que é leve, que o jugo é suave e o fardo é leve. Então, na verdade, a gente utiliza para dar essas orientações princípios da moralidade cristã, pedindo calma, compreensão, orienta a leituras, a grupo de estudo, ao passe, à água frutificada, ao atendimento fraterno, a todas as atividades de socorro, para quem tem oportunidade da compreensão. Temos atividades dos grupos mediúnicos que também orientam e consolam aqueles espíritos que já não estão mais entre nós em carne, mas que também precisam de orientação, também precisam de compreensão, muitas vezes precisam da palavra de Jesus para recuperar essas suas dores, assim como nós. E isso o Espiritismo consola. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Puxa vida, todo mundo vai ganhar o céu e nós vamos ganhar a terra, né? Quem for manso. Mas aí vem a grande ensinamento. Eles herdarão, eles não vão herdar o que temos hoje, não vão herdar o que é a terra hoje. Eles herdarão uma terra futura. Então, o Espiritismo orienta que aquele que age corretamente, com base no amor, terá a oportunidade de evoluir junto do nosso planeta, acompanhando a evolução da Terra até se tornar um mundo feliz. Então ele vai receber algo tão grande quanto qualquer outro. Vai receber o planeta em um estágio de evolução suprema. No caso, a morte, a qual a gente tem referência. Então, se nós somos pessoas mais tranquilas, apaziguadoras,
Nós vamos ter condição de tomar discernimento das nossas ações, porque quando a gente está nervoso e agitado, esquece. A tendência de a gente fazer uma burrada e piorar a situação é certa. Não digo certa, mas que é grande é. Então, quando a gente tem mais compreensão e paciência, e o Espiritismo então orienta dessa questão de olhar em diários, buscar e ter consciência das ações, para que tu não vá fazer algo incorreto, ou não cause mal ao irmão, tu vai conseguir então vencer as suas dificuldades, suas irritações, suas mazelas, e consequentemente ir evoluindo junto com o planeta, que está em transformação também. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aí vem a grande questão. Muitas vezes a gente quer a justiça do homem, a gente quer a reparação agora, a gente quer a reparação hoje, ou mais do que deve. Alguém botou uma faca no dedo, eu quero dar uma tijolada no irmão, né? Como se fosse a mesma coisa. Não é. Uma faca se paga com uma faca. E olha lá, vamos lá. Então, o Espiritismo expõe que a justiça é divina e não humana. A reparação das nossas faltas segue o planejamento divino. Tudo há o seu tempo. Tudo organizado e planejado, tudo de acordo com as nossas condições. E também nos permite compreender que somos devedores dos nossos erros. E que se trabalhamos pelo bem com amor, nós podemos reparar certas faltas. Ou se nós protelarmos as reparações que estão no nosso planejamento, nós podemos seguir por uma aprovação ou um resgate pela dor. Então faz parte da compreensão pelo Espiritismo que existem formas de nós repararmos que não necessariamente é o olho por olho, dente por dente. Se nós repararmos com o amor, nós vamos estar vencendo etapas. Só o amor apaga a multidão de pecados. Essa é a proposta que o Espiritismo nos traz. Se nós escolhermos renegar esta passagem do Evangelho, essa importante passagem do Evangelho, a reparação vai ser feita porque a justiça é divina, não é nossa. Nós somos criatura, não criadores, somos co-criadores, ajudamos a criação. Então nós vamos ser convidados a também reparar, mas no mesmo sentido que ao mal nós causamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, vamos lá. O Espiritismo ressalta o esquecimento e o perdão das ofensas. E lembrando do Pai Nosso. Perdoar nossas dívidas, mesmo modelo que as dívidas que eu perdoo os outros. Na verdade, nós devemos compreender que a gente deve, primeiro, perdoar os outros, que serão as nossas faltas, que os outros faltaram conosco, para poder receber o perdão alheio. Perdoar nossas dívidas e perdoar os nossos devedores, exatamente. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Então, quando nós chegarmos a um grau de capacidade de não nos colocar em ofensa por aqueles que tentam de alguma forma nos agredir, nós estamos no caminho certo. Nós vimos inúmeros expoentes espíritas sendo atacados, sendo descredibilizados, sendo humilhados, sendo tentados de alguma forma deturpar o que eles falam, o que fazem, para tornar-os menores do que eles, em nenhum momento, se puseram a revidar, a querer reparação. Não. Calavam-se, não importavam-se, davam de ombro e deixavam o tempo passar. Então, nosso objetivo é chegar a esse ponto, entre receber a dor do outro, não revidar e não se importar, não levar para si, estender esse passo, além de não receber, não querer revidar, não se importar com o mal feito. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui é um estágio assim, que eu acho que vai demorar um pouquinho para nós chegar. Quem sabe nós chegamos lá. Então, se a gente pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, ele fala que a pureza de coração é inseparavelmente da simplicidade e da humildade. Então, quando a gente chega a um estágio de pureza de coração, nós estamos em plenitude de simplicidade e humildade. O egoísmo e o orgulho já não nos atinge mais. Então, meu amigo, se a gente pensa que a base de todo mal é o orgulho, para nós chegar nesse ponto, vai demorar um pouquinho. Vixe, Maria.
mas é o convite que nos é dado, de nós conseguirmos, a cada dia, vencermos o egoísmo e o orgulho, com simplicidade e humildade, para chegarmos ao ponto de vermos Deus em todas as coisas. Então nós vamos ver Deus nas coisas boas do mundo e nas coisas não tão boas. Porque Deus está em todas as coisas. É da lei de tudo. Mas a gente não compreende. Por quê? Porque ainda não conseguimos ver com olhos de amor tudo que acontece à nossa volta. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. E aqui a gente tem duas formas de compreender esta passagem. Então, toda a palavra ofensiva é a expressão do sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, quando a gente é paciencioso, nós não pegamos e repassamos as dores e as mazelas alheias que chegam até nós. Nós recebemos as dores alheias, os queixumes, as preocupações, e não nos colocamos a ser retransmissores desta dor. Nós, ao contrário, nós pacificamos. Se alguém vem agitado até nós não nos contaminamos com aquela agitação e nós estendemos a mão com caridade e tranquilidade. Porque não existe nada mais absurdo do que uma pessoa nervosa pedindo para o outro ter calma. Fica calmo! Fica calma! Não faz sentido nenhum. Né? A gente só pode oferecer o que tem dentro do coração. Outra forma de nós entendermos é que aqueles que são pacificadores são aqueles que pensam muito adiante. São aqueles que, novamente, texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, aqueles que esperam não dos bens da terra acima dos bens do céu. Então, esperando pelos bens do céu, o homem paciencioso necessita dos bens da terra para viver. Mas ele não recomenda dar aos últimos, os bens da terra, mais importância que os primeiros. Então ele pensa mais no que ele pode fazer, pensando no bem aos outros, do que necessariamente do seu ganho próprio. Ele se dispõe de auxiliar e ser bom para os outros, em detrimento de acumular riquezas na terra. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é dele o reino de Deus. O Espiritismo promove que devemos aceitar todos os fardos e penas diante da justiça divina. Porque a justiça que ele está falando ali não é a justiça do homem. Ele está falando que, dado aqueles que também estão em dificuldade, porque esqueceram do amor e do trabalho no bem, e acabaram de alguma forma contraindo débitos e hoje estão preparando eles, e não digam que isso é um defeito, todos estamos passando por isso, e principalmente compreender que, mesmo diante da situação, nós não somos desamparados. Sempre há junto de nós um benfeitor amigo, existe uma equipe de trabalhadores do bem que estão torcendo pelo nosso sucesso. E que se nós orarmos a eles e pedindo auxílio e alívio das nossas queixumes, nossas preocupações, o auxílio vem. O auxílio vem. Estou batendo o microfone direto aqui. Não há como nós sermos desamparados pela completude. Nós não podemos ser desvalidos do amor do Pai. Então, mesmo no momento de dor, se nós pedirmos e rogarmos pelo auxílio, o auxílio vem. Só ele não pode imaginar que a gente possa ser agente passivo das nossas dificuldades. Eu vou ter problema em família, meu filho, tarará. E se você não fizer nada, afinal, ajuda-te que o Senhor te ajudará. Se tu não fizer nada, obviamente o Senhor também não vai poder fazer muito mais do que você está fazendo. Nada. Né? Então, nós não somos nem vítimas e nem desvalidos da sorte. Nós somos seres imperfeitos que passam por situações para a melhoria, seja pelo amor ou seja pela dor. E o bem-aventurado sois vós, todos nós, quando vos injuriais e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Então, todos aqueles que de alguma forma creem na bondade, na palavra, no trabalho de Jesus, mas que sofrem injustiças da sociedade, saibam que vocês estão certos. O Espiritismo também orienta que o correto está acima das convenções humanas. Não devemos nos tolher de agir com amor e compreensão, mesmo quando repreendidos ou incompreendidos.
O certo é certo sempre. Não devemos nos furtar de fazer o que é o bem. Eu lembro novamente do alívio que você quer aqui no livro Jesus Modelo de Vida da Família. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu vou retornar ele, porque ele é muito bom. Onde tinha uma mãe que tinha uma filha que passava por tratamento psiquiátrico e era uma moça muito jovem e queria fazer festa. 19 anos, a flor de idade, queria curtir a vida. Só que ela tomava remédio controlado pelas suas questões clínicas. E ela queria sair, só que dependia dos recursos financeiros da mãe. E a mãe, para não gerar um conflito, porque era só elas duas em casa, auxiliava a filha, dando dinheiro para os excessos da filha. Até um ponto que ela se viu percebendo que ela estava errando com a filha. Porque se de alguma forma essa filha tivesse algum mal súbito em detrimento do erro que ela fazia de beber enquanto tomava a medicação, a mãe era corresponsável pelo erro da filha. E ela provavelmente carregaria essa mágoa no coração para sempre, porque ela estava fazendo o incorreto. Mesmo sabendo que se ela não dissesse não para a filha, ela ia ter uma inimiga dentro do lar, ia ter dificuldade e compreensão da filha, ia tentar lutar várias vezes contra isso. Contudo, o Alírio explica no livro que o correto é tratar com amorosidade e sinceridade para com o filho. Então, nesse exemplo, ele dizia que o mais correto era dizer assim, a mãe dizer algo assim: filha, a partir de hoje eu não posso mais colaborar com os teus excessos. Eu, como tua mãe, te amo e me preocupo com tua saúde. Sei que tu gostaria de sair e fazer os teus excessos, só que se algo acontecer contigo sobre o meu financiamento, eu não me perdoarei e não perdoarei a tua atitude. Então, a partir de hoje, é não. Então, você esclarece, orienta, consola e justifica. Tudo isso é importante para que você trate com amor. A partir de agora, pode parecer que ela está agindo com desamor, mas é o contrário. Ela ama essa filha tanto que ela quer ela sadia do lado dela, e não doente e potencialmente causando prejuízo a ela mesma. Então, o mais correto é agir dentro da verdade e do amor, em detrimento à repreensão e incompreensão alheia. Então, quanto ao Consolador prometido, o Espiritismo então vem cumprir a lei de Deus, dando valor e amplo ensinamento dos princípios morais do Cristo, entregando uma chave que torna a justiça divina ainda mais grandiosa. Porque até então, muitas das passagens do Evangelho ficavam incompreensíveis pela falta de uma chave. E vocês devem saber o que eu estou falando, mas vamos tratar o que importa. Uma dessas chaves diz que o conhecimento que os laços da morte não distanciam o amor. Então, nosso paizinho, nossa mãezinha, nossos irmãos, nossos familiares que nos querem bem, mesmo do outro lado, ainda nos querem bem, ainda nos amam. Nós não somos como outras vertentes religiosas que, de acordo com as nossas ações, podem haver uma ruptura na comunidade familiar e uns vão para o céu, outros vão para o inferno e nunca mais vão se reencontrar, porque uns foram bons, outros não. Não. A justiça divina, como o Pai que Ele é, não pode ser tão cruel a dividir uma família que provavelmente se amam ou se querem bem ou desejam a felicidade uns dos outros. Nossa jornada continua. Hoje é a nossa caminhada, nós estamos caminhando nossos poucos passos nessa existência. E quantos outros passos nós já vimos? Quantos outros passos ainda vamos dar? E esta informação nos dá outra compreensão completa do Evangelho. Que muitas dessas promessas de Jesus não são a de agora, são para o futuro. São promessas que vão nos garantir que se nós fizermos o certo, nós vamos chegar a uma finalidade feliz, uma vida plena de alegrias. E o que fizemos de bom ou ruim advoga sobre a nossa própria causa. Então, se de alguma forma eu fiz o bem, parabéns, desculpa a sinceridade, é cruel falar isso, mas que bom, mas não fez mais sua obrigação. É triste falar isso, mas é real, né? O certo seria que todos bons fossem plenamente bons, ainda não somos, e está tudo bem. A compreensão da nossa imperfeição também é um estágio de evolução, faz parte, é importante, mas compreender que o correto é tentar fazer o bem e repelir o mal alheio, nosso e dos outros. E é difícil. Então, tal conhecimento
vai permanecer conosco, assim como Jesus prometeu, e seguirá conosco. Porque ao momento que nós compreendemos essa ligação direta das leis morais, dos princípios que Jesus trouxe e da compreensão maior da lei de Deus, isso não vai nos deixar nunca mais. Nós vamos carregar isso conosco sempre. Mesmo que eu me afaste, em algum momento aquilo vai estar presente dentro de mim, porque isso é uma verdade que eu carrego comigo. E isso vai permanecer por gerações. Para os meus filhos que hoje frequentam aqui, quem sabe os meus netos, se vierem frequentar aqui, ou qualquer outro centro espírita. O importante é entender que o Espiritismo é uma luz que esclarece, consola e acalma, e dá um caminho que conduz à evolução pelo amor e pela caridade. Isso é o texto do fragmento do texto original do blog. Então, só para me terminar, pessoal, uma pequena frase do Espírito de Verdade, um livro do Chico Xavier de Valdo Vieira, que diz que o Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. Então, que possamos vivenciar esses ensinamentos e esse Consolador prometido, que é o Espiritismo para todos nós, de forma plena, sem meias verdades, sem deturpação, sem falsear o amor que Jesus trouxe para cada nós. Tentar agir com verdade, e sempre. É difícil? É um trabalho muito sério? Mas eu não consigo. Ainda não, mas vamos continuar tentando. É exatamente essa importância de compreender a importância de agirmos no bem e na caridade que vai nos dar possibilidade de cada vez ser mais fácil de agirmos no bem. Na primeira vez vai ser difícil, na segunda vez vai ser difícil, na 18ª vez ainda vai ser meio difícil, depois vai ficando mais fácil, vai até um ponto que é natural ser bom. Lembrem, pessoal, até uns tempos atrás, a sociedade era muito pior que hoje. Nós tínhamos irmãos que eram subalternos pela cor da pele. Isso era da sociedade. Não era indivíduo, era todos. Então nós estamos numa caminhada de evolução. Sigamos esse fluxo de aprendizado, de amor, de caridade, de trabalho no bem, para continuarmos evoluindo, assim como nós podemos estar. Uma boa noite, obrigado. Agradecemos a Lucas, então, por ele disponibilizar o seu tempo, estar dividindo com nós os seus estudos. Agradecemos aos irmãos também aqui presentes. E eu quero propor um desafio para todos nós. Um desafio para amanhã, quem sabe para a semana toda, de repente para todo mês. Então, assim, de novo do livro Construindo Dias Felizes. Não basta entrar no Espiritismo, frequentar o centro espírita, participar de um grupo de estudos da doutrina espírita, ouvir palestras, receber o passe. Todas essas ações são importantes, pois enriquecem a alma de conhecimento e trazem respostas às indagações e angústias que nos assaltam. Junto com isso, contudo, é necessário deixar que o Espiritismo entre em nós, propiciando a reforma moral, solidificando a fé, as virtudes, para que saia de nós por meio de nossas atitudes renovadas, ações de caridade e amor ao próximo, a fim de que sua mensagem possa ser lida no que somos e fazemos. Então aqui está o desafio. Seja espírita em todos os momentos, em tudo que fizer, em pensamentos, em palavras, escolhas e atitudes. Com essa reflexão, eu convido novamente os irmãos a fechar os olhos do corpo físico, elevar mais uma vez o pensamento a Deus, a Jesus, a esse plano maior que sempre está a nos assistir, nos intuir, nos consolar, que possamos estar sempre abertos a eles, a esse plano superior, em sintonia com o bem, com o amor, que possamos sempre ter a reflexão de sermos melhor do que ontem, para assim seguirmos a nossa caminhada. Com essa reflexão, então, encerramos essa primeira parte da nossa reunião e convidamos aos irmãos que queiram ainda receber o passe, que possam ficar ao lado na fila e espera pela sua vez. Agradecemos a todos mais uma vez e um bom retorno aos seus lares.